Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma grande alegria estarmos reunidos mais uma vez nesse domingo, o 17º domingo após Pentecostes. Nós contamos aí o nosso lecionário, esse tempo, que a gente fala, tempo comum, que é onde a gente alimenta a nossa esperança. Por isso o verde também nas toalhas, se você observa aí as cores. É tempo de esperança, da certeza de que o nosso Deus zela por nós. Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 1. Nós vamos orar e depois fazer essa leitura de forma conjunta. Então, convido você, quem puder, ficar em pé. Salmo 1 está na página 572 da Bíblia que você tem aí na sua cadeira. Nós vamos ler na versão revista atualizada. Vamos orar primeiro. Pai de amor, nós te rendemos graças porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe, Pai, mais que ninguém, que nós não somos merecedores do seu amor. Mas o Senhor, sendo poderoso, soberano, onisciente, onipresente, olhou para nós e nos amou em Cristo Jesus, e para que pudéssemos ter livre acesso a Ti, nos deu o Seu Filho, para podermos, assim, Senhor, desfrutar da Tua eterna e doce presença. Amém. Nós Te rendemos graças, e por isso, ó Deus, nesta manhã prestamos culto de adoração a Ti. Recebe, Pai, esse culto como oferta suave, que o meditar dos nossos lábios, ó Deus, que as canções sejam agradáveis a Ti. Te pedimos, Pai, fala conosco através da Tua palavra, que é viva e que é eficaz, a qual nesse momento nós leremos e pedimos, ó Deus, seja conosco durante toda essa celebração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer essa leitura então de forma conjunta. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, pode se sentar, e eu convido você nesse momento a ter uma palavra com Deus, a silenciar na presença do Senhor, pedir perdão pelos pecados, pelas vezes que nós andamos mais no caminho dos ímpios do que dos justos. Possamos nesse momento em silêncio pedir perdão ao Senhor. Pai, nós queremos confessar, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, com sinceridade de coração nesse momento, Pai. Misericórdia de Deus, a Tua palavra nos diz que se confessarmos as nossas iniquidades, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E assim nós recorremos a Ti, através do nome do Filho, do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Confessamos que muitas vezes seguimos o desejo pecaminoso do nosso coração, Senhor. Que muitas vezes andamos no conselho dos ímpios, sim. Que muitas vezes nos detemos no caminho dos pecadores, porque de primeira mão o pecado ele parece bom, ele nos dá prazer. Mas sabemos que esse prazer é momentâneo, Pai. Por isso nós pedimos perdão. Dai-nos, ó Deus, o prazer de ter, Senhor Deus, prazer na Tua lei, muito mais do que nos pecados, Senhor Deus. Sabemos que é um Deus fiel e que pelo sacrifício de Cristo Jesus nós somos perdoados e salvos.
E por isso nós podemos, ó Deus, saber que o Senhor está conosco. Por isso nós também, assim como o Salmo diz, sabemos que a nossa folhagem não murcha, mantemos a nossa esperança em Ti, no Cristo que ressuscitou, para que nós pudéssemos, ó Deus, falar contigo. Nós te rendemos graças nessa manhã e pedimos, derrama sobre nós o Seu Santo Espírito e santifica-nos, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E é esse Deus maravilhoso que realmente nos santifica, nos purifica, que fala conosco, ao qual nós confessamos os nossos pecados, que nós rendemos glórias e louvores. Então eu convido o Ministério de Louvor, vai nos guiar em cânticos, como pessoas perdoadas e renovadas pela graça do nosso Deus. Cantemos juntos louvores ao nosso Senhor com alegria. Então vamos cantar com alegria, né? Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, todos. Aí vamos cantar com alegria, vamos louvar a Deus com alegria. Jesus, Ele, na ressurreição dele, estava lendo essa semana com minha mãe, Romanos 8 e Romanos 5, né? Falando sobre que o pecado entrou através de uma pessoa, né? E através de e Adão prefigurava a pessoa de Cristo. E pela salvação que nós recebemos em Cristo, a graça foi muito mais abundante do que o pecado, do que a condenação, né? Porque Ele nos livrou do pecado original e dos nossos pecados. Então a graça superabundou. Então isso que é fantástico, isso que é maravilhoso, falar disso na ressurreição de Cristo. E a gente fica feliz, então a gente deixa a luz do céu brilhar, né? Deixa
agradecemos por esse tempo, pela vida de cada um e pela salvação que nós temos garantida, Pai, através do Teu sangue lá na cruz do Calvário. Tu morreste, foste até venceste a morte e ressuscitaste e nos deu vida, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos por isso. Pai, cuida, Pai, de cada familiar daqui que está aqui hoje representado na nossa igreja, daqueles também que nos ouvem, Pai. Pai, sara a tua terra. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador amado. Amém. Você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 11. Eu vou mais perto um pouquinho porque eu não trouxe o passador. E eu separei alguns textos para acompanhar a nossa mensagem de hoje. E antes de ler Atos 11, eu gostaria de dar uns avisos aos irmãos. Nós estamos aí numa pausa na nossa escola bíblica, que por enquanto ainda está sendo online, continuará online até o final do ano, até a gente saber que as coisas realmente continuam de melhor para muito melhor. Então, nós vamos começar agora em outubro um estudo sobre a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé é a confissão de Westminster, elaborada lá no século XVII. E nós vamos começar excepcionalmente numa sexta-feira, dia 1º de outubro, a primeira aula sobre esses comentários. É uma aula introdutória, para você entender um pouquinho o que é essa confissão. Mas a Assembleia de Westminster, que aconteceu na Inglaterra, que trabalha os principais itens da nossa fé, dos quais nós temos o catecismo maior, o catecismo menor e a confissão de fé. Então nós vamos fazer um comentário, um texto da nossa igreja, elaborado já há algum tempo, e aí nós vamos seguir então essas aulas até o final do ano. E seria interessante, se você não puder assistir no dia, não tem problema. Toda quinta às 8 horas está disponível no canal. Só a primeira aula que vai ser na sexta, que dia 1º é uma sexta-feira. Mas fica lá no canal. Então, se não puder no dia da estreia, você pode assistir depois ou ouvir depois também. Eu particularmente tenho mais facilidade às vezes de ouvir, né? Porque aí você vai fazer alguma coisa, você deixa rolando e vai escutando. Você não vai perder, né, nada de ouvir ou ver. E aí então, Atos 11, nós vamos ler, a princípio, 2 versículos, mas fique com a sua Bíblia aberta, porque esse capítulo todo é muito importante para nós, mas para maximizar o nosso tempo aqui, nesse momento eu vou ler esses versículos 25 e 26, que diz o seguinte: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Palavra do Senhor. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a origem, então, do nome cristão. O significado que hoje nós temos, então, para esse adjetivo, que hoje já é... que hoje para nós está muito mais sendo substantivo, né? Mas o fato é que em nossos dias, qualquer um que se diz acreditar em Deus e julga pertencer a uma religião denominada, então, cristã, mesmo que não a frequente, com regularidade, acha-se, então, no direito de dizer que é cristão. Então, se você pegar um censo, é cristão. E aí você vai separar
se você é cristão católico, se você é protestante, pentecostal, neopentecostal, ortodoxo e por aí vai. Essas são só algumas nomenclaturas do que é ser cristão. Então, não importa aparentemente o conteúdo dessa fé, o compromisso que se tem com a comunidade local ou não, ou a conduta de vida dessa pessoa. O fato que hoje a gente tem, quando você fala cristão, um bojo muito grande de religiões dentro do cristianismo, vamos dizer assim. E alguns, assim, digamos de passagem, até de forma assustadora, que na hora que você pensa, nossa, será que isso é cristão? Mas o fato é que a primeira vez em que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia. Antioquia da Síria, conforme a gente acaba de ler aqui no relato de Lucas. O que significa então cristão? Primeira coisa a gente poderia dizer do partido de Jesus. Jesus Cristo. Cristo, lembra, não é o sobrenome de Jesus, como alguns pensam. Cristo é vamos dizer que é um nome meio redundante, né? Mas Cristo quer dizer Christos, que no grego significa Messias, o ungido de Deus. Aquele que era prometido no Antigo Testamento, que livraria o povo. Então, Cristo é nome. Então, não é o sobrenome, né? Jesus Cristo da Silva, não era. Então, Cristo era uma nomenclatura. E essa mesma nomenclatura era dada, por exemplo, ao César, né? Christos, né? O Messias, o esperado, porque existia muito naquele tempo, muita coisa que se esperava. E a gente vê que Jesus não é aquele que eles esperam que livraria politicamente Israel do domínio romano, né? É assim aquele que livraria do pecado. E o fato é que quando a gente pensa hoje em cristãos, a gente pensa tem até certo orgulho, mas na época de Jesus não, né? Depois, peraí, vamos falar direito as coisas, né? Senão depois vai pensar, pastor está fazendo confusão aí, né? Quando se pensa em Cristos, a partir aqui então de Antioquia, que foi a primeira vez em que são chamados cristãos, isso não era uma palavra tão bem intencionada como a gente pensa hoje. Era um apelido degenerativo. Aqueles Cristos do partido de Cristo, aqueles que parecem com Cristo, os pequenos Cristos. Então é essa a ideia. Então era um pouquinho pejorativo, não era algo tão bom quanto a gente pode pensar. Então Pedro, por exemplo, quando ele escreve para encorajar os eleitos de Cristo que vivem dispersos, como estrangeiros e peregrinos, no mais para o final do século, na perseguição, eu pus aqui o texto para a gente não precisar assim, ficar abrindo tanto a nossa Bíblia. Em 1 Pedro 4, de 14 a 16, Pedro diz: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Então, aquilo que inicialmente era algo pejorativo, a gente vê que mais para o final, porque aí a gente lembra que 1 Pedro foi escrito um pouquinho depois, bem depois de Atos. Quando a gente estudou Atos na escola bíblica, a gente viu que foi por volta de 60, 64, que Lucas, o evangelista, escreve Lucas e na sequência Atos dos Apóstolos. E aí a gente tem 1 Pedro mais tardio, por volta do ano 70, mais ou menos, um pouquinho antes da destruição de Jerusalém, porque ele não cita a destruição. O fato é que o termo que foi usado aqui para desenhar havia se tornado um distintivo de honra para a igreja primitiva. O historiador Eusébio, lá no século IV a.C., falando de um certo mártir, aliás, depois da igreja, cujo nome era Santos, relata aos seus torturadores que eles o provocavam e indagavam. Ele simplesmente respondia: eu sou cristão. Eu sou cristão. E o nome cristão, então, era, e ainda deve ser,
um distintivo de honra dos discípulos de Jesus. Por mais que muitas vezes vão usar de forma degenerativa, um apelido degenerativo. E aí eu gostaria de convidar você a investigar um pouquinho mais esse capítulo 11 de Atos, para a gente descobrir então como os discípulos viviam, o que eles faziam, que fez esses moradores de Antioquia então chamarem eles de cristãos. E aí nesse capítulo todo a gente pode dizer que tem 3 qualidades nesses discípulos que a gente vai destacar aqui hoje e que faziam com que aquelas pessoas de fora chamavam eles de cristãos. E aí eu queria que a gente visse, a primeira coisa é que esse povo, esses discípulos de Jesus, eram um povo de braços abertos, de boca aberta e de bolso aberto. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. E o quanto isso foi impactante e foi revolucionário naquela época. E a primeira coisa que a gente vai ver é que os discípulos eram um povo de braços abertos. Como assim? Olha os primeiros 3 versículos do capítulo todo. Então vamos olhar aí. Logo chegou os discípulos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticavam, dizendo: você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então a primeira coisa que a gente observa sobre os discípulos de Jesus, que eles são impulsionados aqui, a população de Antioquia, é que eles eram pessoas de braços abertos, eles recebiam. Pedro então chega, senta na mesa, come com eles. Eu imagino que Pedro, o que acontece com um judeu não podia sentar com um gentil para comer? Mas eu imagino esses caras, sabe aquela pessoa que você chega e você não quer água, você não quer café, mas a pessoa ela é tão amável, ela te envolve tanto que na hora que você vê, você já está tomando café da tarde com ela. Tem gente que é assim, ela é tão hospitaleira, ela é tão receptiva, que não é que você não se sente obrigado àquilo, mas é tão bom que a hora que você vê, você duvidar, você até dorme lá, né? Mas o fato é que a gente vê que Pedro havia sido convencido pelo próprio Deus de que a fé cristã também seria para outros povos e outras raças, não apenas para os judeus, né? E agora o conselho de Jerusalém e da Judéia precisava ser igualmente convencido. Então ele volta para Jerusalém e aí de boa vontade Pedro passa as suas ações, ele vai narrar, né, para os discípulos em Jerusalém como Deus trabalhou naquele povo ali que era gentil ao mesmo tempo, com ele e com aquele povo. E aí ele apresenta a história de Cornélio. E ele vai contar como Deus falou com ele e com Cornélio. Lembra? Cornélio não era gentil, era um oficial romano. E como Deus estava trabalhando ali. Se você vê o versículo 4 e 5, vai dizer: então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido e disse. Então aí Pedro vai narrar tintim por tintim os fatos, até o final do versículo 18. Ele vai contar tudo para aqueles irmãos de Jerusalém, judeus, que ainda estavam relutantes com esse negócio do evangelho e ir parar naquele povo que não era judeu. Como assim? E aí a gente vê que o seu relato ele foi tão preciso, ele foi tão detalhado, que os irmãos de Jerusalém e da Judéia tiveram a chance de reviver a experiência com Pedro. Parece que eles estavam lá também, sendo recebidos por esse povo de braço aberto. E aí, se a gente olhar, a gente vai ver que nessa história de Pedro, a gente vai ver que primeiro, essa visão de Pedro, dessa história, vai dizer que a visão sobre a queda das barreiras étnicas veio de Deus. Olha aí, do 5 ao 10. Eu estava na cidade de Jope, então orava, no êxtase tive uma visão, algo semelhante a um lençol grande que foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda a espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves, e ouvi uma voz dizer: levanta-se, Pedro, mata e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou claramente: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes.
antes que o lençol com tudo que ele continha fosse recolhido aos céus. E é interessante que ao mesmo tempo que Deus trabalha com Pedro, ele trabalha com Cornélio. Porque a ordem para seguir os servos de Cornélio também veio de Deus. No versículo 11 diz: nesse momento 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entraram na casa do homem que havia nos mandado buscar. E aí você vê nisso a ação preparatória de Deus. O 13 e 14, ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e disse: envia mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. É Deus falando com Cornélio, com aquele que não era judeu. Olha só, dizendo como você pode ser salvo. E depois a gente vê então sobre eles a vinda do Espírito Santo. 15 e 17, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, como ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para me opor a Deus? E aí a gente vê que como é maravilhosa essa história, né? Lucas, ele nos conta como foi a reação dos judeus convertidos ao cristianismo. No verso 18, eles falam: vemos que Deus nos deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Olha que maravilha. E agora todos eles estavam no mesmo barco de Pedro. E aí a gente vê que de braços abertos, eles recebem os convertidos de todas as tribos, povos, nações, línguas, porque as barreiras que poderiam existir foram derrubadas pelo próprio Deus. Isso é maravilhoso. Então serve para a gente pensar, de que forma a gente pode pensar então que eles abraçam e abençoam essas pessoas. E é algo que a gente vê nesses versículos 22 e 26. A gente vai fazer um up aí, mas quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, aquele grande número de conversões em Antioquias, que a gente não leu aqui, mas está nos versículos 19 e 21, então mandou Bernabé a Antioquia. E chegar ali, ele viu a demonstração da graça de Deus, ele alegrou-se muito. E ele incentivou os irmãos a permanecerem o quê? Fiéis ao Senhor. Bernabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Bernabé foi a Tarso procurar o Saulo, que até então estava meio escondido aí na história. E aí, a partir daqui a gente vê o quê? O ministério então de Paulo. Eles ensinavam muitas pessoas, e foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E aí eu queria que você observasse comigo, quando a gente pensa nos braços abertos para acolher, a gente vê que primeiro oferece o que tem de melhor para abençoar. Não foi enviado um apóstolo, mas o melhor pastor que eles tinham, Bernabé. Talvez, não, mas era o melhor pastor. Segundo, quem assim está de braços abertos para acolher, alegra-se com o mover de Deus na vida dos outros também. Bernabé, ao chegar em Antioquia, ele vê, note que ele viu a demonstração da graça de Deus. Ele ficou alegre. Que alegria! Deus está fazendo uma obra aqui. É aquela coisa, parece que você chega no meio da festa e você não fica bravo que não te chamaram para o começo. Você curte a festa. É isso que Bernabé faz. Então a gente vê também que aqueles cristãos de braços abertos derramam o que? Bondade e amor na vida dos outros. Bernabé era bom. E a gente vê que, quarto, eles dividiam o trabalho com outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam melhores. Bernabé buscou Paulo e colocou no centro do palco da obra missionária.
Ele não se importou. Ele não, porque às vezes a gente vê a situação em que a pessoa quer ser o centro e ela não vai chamar ninguém. Se for melhor que ela, então nem pensar, você tá louco? Não, aquele que gosta de acolher, não, eu quero chamar os melhores, essa obra é melhor, e foi chamar Paulo. E aí a gente vê que a pessoa que gosta aqui de, né, os braços abertos, gasta-se tempo com as pessoas para poder discipular. Barnabé e Paulo permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. Eu diria que não é nem gastar, o termo certo seria investir. Investir tempo. Tempo é uma coisa preciosa. Hoje em dia a gente acaba tendo uma noção muito maior disso, mas o fato é que os cristãos precisam ser reconhecidos, e aí quando eu falo os cristãos, isso estende-se a nós, como um povo de braços abertos para receber, acolher, cuidar e discipular o pecador. E a gente não pode fazer escolha de pessoa, de gênero, de opção sexual, de raça, de status social. Não, a gente está para receber. Se você já deve ter ouvido muito falar sobre a biografia do Mahatma Gandhi, e ele disse que no tempo dele de estudante na Inglaterra, ele foi tocado pela leitura dos evangelhos. E aí, uma vez, ele ficou tocado, sinceramente, em tornar-se cristão. E aí ele foi numa igreja, num domingo. E aí ele decidiu participar do culto. Só que aí, na hora que ele foi recebido logo na porta, algumas pessoas disseram para ele que era melhor ele ir procurar Deus com as pessoas da mesma raça que a dele. Ele era indiano, tinha uma cor de pele diferente. A pessoa que recebeu ele não levou ele num banco, mas sugeriu que ele fosse procurar uma igreja onde tivesse pessoas iguais a ele. Daí ele saiu e nunca mais voltou. E talvez você conheça a célebre frase dele que diz: se entre os cristãos também há diferenças de casta, que é o caso dele na Índia, eu posso muito bem permanecer como hindu. Não vai mudar nada. Que Cristo é esse? Não foi essa frase, não. A célebre dele é aquele que ele fala que... Agora me fugiu, eu não pus aqui a mensagem, eu achei que eu ia lembrar, mas que ele fala que o Cristo de vocês é lindo, mas que aqueles que praticam o cristianismo deixam a desejar, alguma coisa assim. Depois eu vou trazer. Mas o fato é que se a gente é cristão e a gente quer estar de braços abertos, a gente não pode ter esses filtros. Se a pessoa entrar, a gente vai falar do evangelho para ela. É Deus quem faz a obra. E às vezes a gente fica tão preso, porque a pessoa é isso, é aquilo, né? E a nossa função é falar, a nossa função é receber. E aí, a segunda opção que a gente fala é então que os cristãos são pessoas de boca aberta. E aí esse negócio de boca aberta pode ser meio estranho. Mas eu gostaria de lembrar você que não é no sentido que muitos de nós conhecemos, né? Aquela coisa da gente... ficou de boca aberta, né? Olha... Não, mas a boca aberta aqui é a ideia de que a gente vai falar de Jesus para todo mundo. É a ideia do tagarela mesmo, de não conter o evangelho da graça na hora que você está falando. É falar sem vergonha, é falar com intrepidez que Deus entrou na história humana, que Ele se fez ser humano, que Ele pisou esse chão, que Ele viveu as mesmas dores, os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que você. Que Jesus teve família, que tinha problema nessa família, que Jesus teve amigos que também não foram muito legais, traíram Ele, e que no final ainda se permite morrer na cruz e derramar o seu sangue e ressuscitar para nos salvar. Alguém que teve dificuldades como nós, que chorou, que se alegrou, que foi em festa. E a gente vê que é por causa de tudo isso, em Cristo Jesus, que a gente tem comunhão plena com Deus. É dessa boca aberta que eu estou falando, da gente poder expressar em verdade aos quatro cantos do mundo. Não só falar de forma assim, mas falar mesmo. Que olha, Cristo me salvou. A vida que eu tinha antes, o que eu fazia antes, Deus, olha, não só me salvou, eu diria que Ele está me salvando todo dia.
Porque aqui dentro de mim ainda tem coisa que está mudando, Ele está trabalhando em mim. E eu sei que um dia Ele disse que vai voltar, e nesse dia que Ele voltar, Ele vai me salvar. Então Ele me salvou daquela vida velha, Ele me salva todo dia de mim mesmo, do meu pecado, de quem eu sou. E tem a promessa que Ele vai voltar, e que Ele vai ressuscitar. E que essa ressurreição é plena de corpo e alma. Essa é a promessa. Esteja eu vivo ou não. Isso é maravilhoso. E aí, essa questão da boca aberta, está aí, ó, 19 e 21. Enquanto Pedro se explicava lá em Jerusalém, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, até Chipre, até a Antioquia da Síria, pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene até a Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito de Jesus. São tão boca aberta que falaram até para os gentios. E o que aconteceu com esses gentios? Se converteram. Então a mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram no Senhor. E às vezes a gente acha que para falar, para ser boca aberta, a gente tem que ter todo um aparato teológico, as palavras bonitas, né? Não, é você falar para o outro o que Jesus está fazendo na sua vida. Como Ele te ajuda no conflito, porque tem hora que você tem raiva, você quer pegar alguém pelo pescoço, e você fala assim, Senhor, me ajuda, me dá calma. E Deus vem e te dá calma, te fortalece. É isso. Não precisa florear muito. Você pode estudar para falar bonito, pode, deve inclusive, né? Leia, como é que é a musiquinha das crianças? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Então, quanto mais você ora, quanto mais você lembra, mais você cresce. Mais você se parece com Jesus, mais. Esse final de semana, eu participo de um grupo que é uma torre de oração do Movimento Nacional de Oração. E uma das devocionais, sempre tem uma devocional, é um dia da semana que a gente reserva um tempo para orar de forma específica. Então não se assustem quando vocês recebem mensagem às 5 horas da manhã, no sábado, que eu estou orando mesmo por vocês. O meu horário é das 4 às 5. E aí, a pastora Nayara falou um negócio interessante na mensagem dela dessa semana. Ela falou que todas as vezes que a gente está com Deus e a gente ora, as pessoas em volta percebem. Aí eu lembro de Moisés, quando ia conversar com Deus no monte, ele descia com o rosto tão iluminado que ele tinha que se cobrir, porque o povo não conseguia olhar para ele. Essa ideia de que a presença, como diria de Horaci, eu adoro essa frase, benfazeja do Espírito Santo em nós, faz com a gente, ilumina a nossa vida. Porque tem dia que dá vontade de voltar a dormir, na hora que a gente levanta, dá. Porque na hora que você vai enfrentando os dias, você fala assim, nossa, eu podia dormir, fazer um reload. O pior é quando isso acontece 2 vezes no mesmo dia. Você até vai dormir e na hora que você acorda continua pior. Porque tem dia que é difícil. Mas o fato é que quando Cristo está com nós podemos vencer essa dificuldade com mais leveza. E aí eu estou deixando bem claro que não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Mas o fato é que nós cristãos, sob quaisquer circunstâncias, nós somos chamados a falar do amor de Deus. Do amor que lança fora todo medo. Do amor que enche o nosso coração. E aí eu lembro de João dizendo que aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então essa ideia da boca aberta é de falar desse amor de tal forma que envolva as pessoas. E para falar desse amor, para falar da graça de Deus, a gente precisa viver isso. Viver o que a gente fala, porque só falar a gente vê aí, né? Quando a gente fala de cristão e às vezes, nossa, a pessoa parece cristão, porque a gente vê que é muito falatório, pouca ação. E a gente sabe que o fato é que está tudo junto. Porque às vezes a gente tem medo de falar, eu não sei se eu pus esse texto. Porque até o próprio apóstolo Paulo, em algum momento, teve medo de falar. O apóstolo Paulo. E que Deus fala para ele lá em Atos 18. Não tenha medo. Continue a falar e não
Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. E aí, para encerrar essa parte, eu gostaria de lembrar você de Timóteo, né? Paulo falando a Timóteo, bem mais tarde, vai dizer para ele: olha, eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o verdadeiro ensino. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes dirão apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Paulo está escrevendo esse texto para crentes, não é para descrentes. Porque tem muita gente que lê esse texto e fala: nossa, é verdade, o mundo está assim, o mundo está pior, meu irmão. Está pior, o mundo jaz no maligno. Paulo escreve isso aqui para crentes, para gente que está dentro da igreja, que quer ouvir apenas o que agrada, e que se não ouve, sai da igreja pulando de galho em galho, achando que vai resolver. E aí, a gente aprende que a gente tem que ter a boca aberta assim, para falar do evangelho. Fica firme onde a gente está, ser alimentado, tá firme. E aí, por fim, né, eu falei então, e essa parte eu acho que é a mais difícil para a maioria de nós. É ser cristão, é ter o bolso aberto. E por que isso? Porque lá em Atos 11, de 27 a 32, diz: durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Veja que Ágapo, como discernimento divino, ele faz um diagnóstico: haverá uma grande fome, vai ter um problema. A profecia não era para assustar, mas para mobilizar. Os discípulos, por sua vez, eles abrem o bolso, eles dão uma oferta de amor aos seus novos irmãos na fé que moram na Judéia. São os pais na fé, na verdade, porque eles foram os primeiros. Então, é interessante essa ideia. Por quê? Porque a ideia do bolso, a ideia do dinheiro, e aqui eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo para você: olha, tem que trazer os dízimos na casa senão vai faltar. Não, não é isso não. É que quando Deus é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor do nosso bolso também. Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E aí serve para a gente pensar aonde nós temos direcionado os nossos recursos financeiros. E aqui não estou falando, não é questão de olha, é 10%, é 5%, não é isso. Porque o verdadeiro cristão entende que tudo o que ele tem, o que ela tem é de Deus. Não é 10%, é 100%. E quando você vem e traz seu dízimo, traz a sua oferta a essa casa de oração, é porque você ama esse trabalho e você quer que esse trabalho continue. E que você quer que mais pessoas possam entrar por essa porta, ouvir a palavra e louvar a Deus como você faz. Para isso precisa da água, da luz, do dinheiro do combustível, enfim, tudo isso. Mas o fato é que você não dá por obrigação, mas por alegria. E você não está preso nos 10%, porque se precisar de mais e você tiver condição, você vai dar. Então é muito importante a gente pensar isso. Quando pensa no cristão sendo alguém do bolso aberto, é o que a gente viu acontecer durante essa pandemia. De gente que, com a graça de Deus, manteve o seu emprego e continuou firme e forte dizimando. E teve gente que sempre ofertou, mas que perdeu o seu emprego. E durante a pandemia pode ser o quê? Auxiliado para aqueles que tinham. E isso é uma coisa que assim, você não sabe o dia da manhã. Graças a Deus que você não perdeu o seu emprego, você pode colaborar. Mas tem aqueles que
abençoados e que depois voltam e abençoam a igreja. E assim vai, e assim tem sido, por isso que o texto é bem claro, ele fala conforme as suas possibilidades. E o que acontece é que eles levantam uma oferta para aqueles irmãos da Judéia, porque sabiam que eles iam precisar do quê? De comida. Para comprar comida, precisa de dinheiro. Então a ideia aqui não é assim, olha, então, né, não estou aqui para cobrar ninguém, isso é você e Deus. Né? Tem estudos sobre dízimos, a gente vê que a gente faz prestação de contas, você provavelmente recebeu o e-mail de Horaci esse ano, falando para onde foi cada centavo do dízimo da oferta recebido no ano passado, e assim vai ser o ano que vem, porque esse dinheiro não é para nós. Nós entendemos que todas as vezes que nós auxiliamos uma família que precisa, alguém que necessita de um remédio, de alguma coisa, nós estamos investindo na obra do Senhor. Por quê? Porque nós estamos sendo pequenos cristos na vida de alguém. Também através do nosso dinheiro. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu não sei falar direito. Mas é aquela pessoa que tem o coração aberto e que é capaz realmente, não, meu dinheiro está aqui, eu quero abençoar essa obra. Porque existem pessoas que vão conseguir gerir isso e vão procurar. Né? É muito mais fácil alguém procurar, olha, vou procurar pastor, vou procurar o presbítero, do que procurar um irmão aleatório. Olha, estou com dificuldade nisso, naquilo, e a gente vai o quê? Orientar, acertar os recursos para poder auxiliar essa pessoa conforme a possibilidade também da igreja. Você vê que é o quê? É o reino em movimento. Então, discípulo, a gente vê que aqui os cristãos são alguém de bolso aberto. E aí nessa ideia, então, eu gostaria de concluir esses 3 pontos, né? Para que nós também fôssemos chamados, né? Porque aqui a gente viu que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, e aquela gente tinha o braço aberto para acolher o pecador, a boca aberta para falar do evangelho, o bolso aberto para abençoar pessoas e sustentar a obra de Deus. Eu estava lendo um livro essa semana, do pastor batista, Israel Belo de Azevedo, que ele afirma que o cristianismo é a religião das mãos abertas, do coração aberto e das portas abertas. Algo bem semelhante com isso que a gente viu em Atos 11. E eu gostaria de fazer você pensar, então. Nós podemos dizer que nós somos assim? O que nós estamos nesse caminho? Você é assim? Né? A gente tem os braços abertos, a gente acolhe, a gente tem a boca aberta, nosso bolso também está disponível para o Senhor. A nossa igreja é assim. É para a gente pensar. Nós somos um povo de braço aberto que recebe quem nos visita, quem chega aqui. A gente realmente abre a boca para anunciar o evangelho. A gente dizima com alegria, oferta, faz o que está ao nosso alcance, onde nós temos gastado os nossos recursos. Que a gente possa também ser chamado de cristão, não no sentido pejorativo do termo, como foi no início, e como às vezes ainda é hoje, talvez nem tanto cristão, a gente escuta depois diz que é crente. Mas quando a gente escuta essa frase degenerativa, na verdade é Cristo que a pessoa está questionando, e o nosso cristianismo. Que a gente possa realmente dar um bom testemunho, a gente possa ter o braço aberto, a boca aberta, o bolso aberto, que a gente faça justiça ao nome de Cristo. Que Deus nos abençoe com a sua graça e a sua misericórdia nesse intento. E nesse momento eu gostaria de... Nós vamos cantar. A gente fala de ofertório, né? E a gente não tem feito ofertório, as pessoas virem à frente. Mas eu gostaria que nesse momento você colocasse o seu coração diante do Senhor, para que você pudesse clamar na sua vida por mais de Cristo. Por tudo isso que a gente viu, para que a gente possa ter a nossa capacidade de receber, braço aberto, boca aberta, bolso aberto, e que a gente possa cantar isso e orar isso no nosso coração. Então quem puder ficar de pé, vamos cantar, vamos louvar nesse sentido.
bondoso Pai. Nós somos gratos a Ti pelo momento em que nós podemos aqui estar reunidos com o Teu povo, com a Tua igreja. Que a mensagem desse culto não seja deixada aqui, Pai. Nós queremos ter os braços abertos, a boca aberta, Pai, o bolso aberto para a realização da Tua obra, Senhor. Que nós possamos colocar isso em prática e sermos igreja todos os dias onde nós estivermos. Ajuda-nos, Senhor, a brilhar a luz de Cristo além desse lugar. E servimos com alegria, comprometimento e amor a Ti, Senhor. E por isso nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti nessa hora os nossos pedidos de intercessão, Pai. Clamamos a Ti pela vida do Rodrigo, filho do povo, da Yolanda, que está ainda acamado devido ao acidente, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, pela dona Laurinha, pela dona Heloína, pelo seu Pedro, pela recuperação, Senhor, do Luiz Antônio do acidente que ele teve, Pai. Clamamos a Ti de forma também especial nessa manhã pelos amigos internados, ó Deus, por Covid. De forma especial clamamos pela vida do reverendo Ricardo Bento. Senhor, em nome de Jesus, também clamamos pela vida da senhora Avanira, esposa do reverendo Messias Anacleto, que está entubada nessa hora. Pai, seja misericordioso. Pai, em nome de Jesus, cura esses irmãos presbiterianos independentes. Clamamos a Ti também, Senhor, pelo nosso mundo, onde nós vivemos, ó Pai, seja misericordioso. Pedimos de forma especial pelo Afeganistão, pela fuga das pessoas da violência, pelos missionários cristãos que lá estão, Senhor, para que haja solução para esse terrorismo, extremismo. Clamamos também, Senhor, pelo fim da pandemia, pela extinção desse vírus, Senhor, pela cura dos enfermos que nós não conhecemos, mas que nesse momento têm sofrido também. Traz conforto também. Clamamos a Deus para as famílias enlutadas. Te pedimos a Deus pelos cristãos perseguidos no mundo todo. Fortalece a fé destes. Dá coragem, Senhor Deus, a cada cristão ao redor do mundo, para que seja, Senhor Deus, um povo de braço aberto, de boca aberta, de bolso aberto, Senhor. Clamamos a Ti pela vida dos nossos pastores, seja com o reverendo Andrés, com o reverendo Valdinei. Te peço pela minha vida também. Amém. E clamamos a Ti, Senhor, pela nossa cidade. Te pedimos por São Carlos, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, para que haja cura, para que nós possamos, ó Deus, ter uma administração que pensa, que olhe para o povo. Te pedimos, ó Deus, pelo retorno das aulas na USP, no UFSCar. Clamamos a Ti de forma especial por essa comunidade de fé, pela organização da igreja, pelo nosso crescimento. Te pedimos sabedoria, excelência, que nós possamos buscar a Ti, Senhor Deus, que nós possamos ser realmente aqueles que acolham, que recebem, que sejam amigos a Deus. Te pedimos, ó Pai, pelos ministérios da nossa igreja, pelo ministério de louvor, pelos jovens, pela volta no futuro dos pequenos grupos. Pedimos também, Senhor, para que o Senhor nos mande crianças. Pedimos pelo retorno gradativo de todos os trabalhos presenciais no próximo ano, pelo desafio que nós colocamos dos 20 visitantes, ó Deus, até o final desse ano. Abençoa e dá a direção. Também te agradecemos pelas parcerias primadas, ó Deus, com a Catedral Evangélica, que é a IP de Araraquara, com a Secretaria de Evangelização. Clamamos que o Senhor abençoe, Pai, esses parceiros que têm sido parceiros de bolso aberto, que tenham, a Deus, derramado bênçãos financeiras, e por aqueles que têm nos sustentado em oração. Somos gratos a Ti pelo sustento, pela confiança. Clamamos, ó Deus, dá-nos sabedoria e entendimento. Abençoa, Pai, de forma especial cada um que aqui está nessa hora, cada um que nos acompanha também pela internet, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui. Cuida, Senhor Deus, para que toda e qualquer necessidade financeira, espiritual, ó Deus, relacional, seja suprida em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as finanças e a família, a saúde familiar e física de cada um que aqui está, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, manda trabalhadores, ó Pai, para essa seara. Nós rogamos a Ti, Pai, seja conosco, dá a direção e fortalece as nossas vidas. Tudo mais que necessitamos,
precisamos. Por que não verbalizamos? Nós entregamos a Ti nessa hora através da oração do Teu Filho Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Semana, que nós possamos ir em paz e servir a Deus com alegria onde nós estivermos.